Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao evento Geotecnologia na Gestão Pública de 2017, agradecendo a presença de todos que estão aqui na Capela Ecumênica da UERJ e aqueles que nos acompanham pela internet. Nós teremos como dinâmica do evento uma primeira parte, em que nós teremos uma apresentação à distância, 2 presenciais, um breve intervalo e no segundo bloco nós teremos novamente uma apresentação à distância e 2 apresentações presenciais, encerrando então o evento. Algumas orientações. Aos participantes informamos que os certificados eles vão ser entregues num prazo aí em torno de 15 dias, né, por e-mail. Há um sorteio, né, como nós fazemos em todos os nossos eventos, e para participar do sorteio há uma cédula que foi colocada dentro do kit, né, na bolsa de vocês, e nós pedimos para que, por favor, preencham e coloquem a cédula na urna. Não é? Pedimos também que não esqueçam de assinar a lista de presença para que a gente possa, então, em qualquer necessidade, fazer contato com cada um de vocês. Bom, a realização desse evento é uma iniciativa do Sistema LabGIS, Núcleo de Geotecnologias da UERJ, em parceria com o Instituto Pereira Passos, da Municipalidade do Rio, e nós gostaríamos de agradecer não só ao IPP por essa parceria, né, extremamente importante ao longo desses anos, e também aqueles que contribuem para que a realização desses eventos se dê sem problemas. A equipe técnica de áudio e vídeo da Prefeitura dos Campos, da UERJ, a DIPOC, que é um setor da Prefeitura que gerencia a cessão dos espaços físicos aqui, em especial ao meu queridíssimo amigo Márcio, que é quem sempre tem nos socorrido, né, em alguns problemas que acontecem de última hora. Em especial, um agradecimento à RIA, que é patrocinadora deste evento e é também uma parceira do Sistema LabGIS. E, por fim, a equipe técnica do LabGIS, que é quem efetivamente torna possível a realização desses eventos. Nós teremos as apresentações e haverá a possibilidade de apresentação de questões, de perguntas, tanto ao público presente como aos que estão acompanhando remotamente. Nós só solicitamos que, ao encaminhar uma pergunta, que se identifique e diga a instituição ou o local a que está vinculado. Não é? Em complemento a este evento, amanhã nós vamos ter uma série de mini-cursos e quem não fez ainda inscrição, que tem interesse em participar dos mini-cursos e que não fez ainda a inscrição, poderá fazê-lo amanhã. Né? Ao chegar, poderão fazer as suas respectivas inscrições. Bom, na primeira parte, nós teremos a apresentação de um trabalho remoto, quer dizer, a transmissão será online, pelo geógrafo e advogado Luiz Ujeda, que é presidente do Instituto Geodireito e sócio da Ujeda Sanches Advogados Associados. Em seguida, nós vamos ter uma apresentação do IPP, né, sobre o Data Rio, que será apresentado por Luiz Roberto Aroeira, que é diretor de informação da cidade do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, do Rio de Janeiro. E, na sequência, nós teremos uma apresentação do Ministério Público em Mapas, que será feita pelo Dr. Eduardo Gussen,
Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e por Felipe Figueiredo Silva, que é coordenador de geoprocessamento na Coordenadoria de Análises Diagnósticas de Geoprocessamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Teremos, então, um intervalo e, na segunda parte, o Gabriel vai conduzir os trabalhos e apresentará, então, os demais apresentadores, né, os demais oradores. Bom, nós vamos dar início, então, à nossa programação, convidando a apresentar a sua palestra ao Dr. Luiz Ujeda, do Instituto Geodireito. Vocês enxergam a minha tela? Estamos. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Agradeço ao professor Rui, ao professor Sapienza, ao convite. É sempre uma satisfação estar colaborando com os amigos. Nós vamos falar um pouquinho, né, o tema solicitado foi a política pública geográfica no Brasil, ou seja, como é que a gente pode enxergar a geografia, a cartografia, a topografia, a agrimensura como uma política pública e como que isso se desenvolve no Brasil atualmente, né? Se a gente tivesse que mostrar com uma imagem o que a gente quer dizer sobre cartografia pública, sobre geografia pública, seria essa contraposição entre uma imagem do mapa enquanto commodity movido à geoeconomia, ou seja, existe uma indústria que tem mapeado o mundo, né, as coordenadas geográficas, no sentido de estabelecer correlações mais precisas sobre tudo, né? A internet das coisas, inteligência artificial, o próprio Big Data, eles têm um critério locacional muito grande, onde você tem uma indústria, né, diversas empresas estabelecendo correlações e estatísticas em cima de uma plataforma geo. E isso tem transformado a história da humanidade desde o advento do Google Earth em 2005 para 2006, que provocou uma grande quebra de paradigma, porque o mapa, ele, pela primeira vez na história da humanidade, ele passa a ser, de fato, uma commodity. Então, você baixa o software, você entra no mapa, e isso tem mudado tudo, praticamente, né? Desde a forma que as pessoas se relacionam pelas redes sociais, com geolocalização, até relações de namoro em aplicativos, videogame com Pokémon, enfim, você tem aplicações das mais variadas possíveis, né? Você solicitar táxi, transporte público, mobilidade urbana. Então, isso tudo faz parte de um conjunto da geoeconomia que tem movimentado o mundo nesse século XXI. Né? Aqui a gente tem uma imagem do Google para ver que a gente pode aproximar, aumentar a escala, diminuir, ver 360 graus, fotos do local. Enquanto isso, a nossa geografia e a nossa cartografia pública, ela se encontra nesse estágio que nós estamos mostrando na segunda imagem. Esse é um mapa que nós produzimos em 2014, que mostra qual é a cartografia oficial do Brasil da escala de 1 para 100 mil, que, digamos, é a escala mínima, né, utilizada para planejamento do país. Então, o que está em verde é o Exército que cartografa, o que está em rosa é o mapeamento do IBGE, o amarelo é da SUDENE, e a gente tem esse laranjinha aqui no Nordeste, que é a Codevasf. Alguma coisa no estado de São Paulo, e um imenso vazio cartográfico na região norte, que está um pouquinho menor graças a alguns esforços do Exército, mas que continua muito grande. Ou seja, para efeitos cartográficos, o Brasil não se conhece. É como se nós tivéssemos que nos conhecer nos softwares ou nas databases que estão no Vale do Silício, em algum local do mundo, mas não estão no Brasil. Né? Então, num século onde a gente divide os países entre aqueles que programam e aqueles que são programados, nós, nesse momento, estamos sendo programados por softwares internacionais e nós não temos uma cartografia oficial dentro do Brasil que possa produzir com a mesma competência, a mesma agilidade essa cartografia. Então, do lado esquerdo, nós temos uma representação do mapa enquanto uma commodity, enquanto um bem econômico, e à direita a gente tem o mapa enquanto um serviço público, enquanto algo que precisa ser construído em prol da cidadania.
Quando a gente avança um pouquinho, a gente nota que a nossa Constituição ela fala em 2 artigos que compete à União estabelecer a geografia e a cartografia oficial do Brasil. Por quê? Porque ela é a infraestrutura da infraestrutura. Você não vai ter uma rodovia sem um mapa prévio, uma linha de transmissão de energia elétrica, um gasoduto, um aqueduto. Você não desenvolve infraestrutura sem essa infraestrutura de dados espaciais anterior. Então, o sistema de mapeamento de um país é uma espécie de infraestrutura dessa infraestrutura. E ela não é um bem privado, como são os softwares internacionais, ela tem que ser entendida como um bem de domínio público. Por isso que ela tem que ser, tem que ter uma governança específica, tem que ter qualidades dos dados, alguém que se responsabilize pela qualidade desses dados, tem que ter fácil acesso e tem que ser módica, barata, né? E tem que ser interoperável. Né? Ela tem que conversar com várias outras formas tecnológicas, como, fazendo uma comparação singela, é como uma porta USB de um computador. Né? Ele é interoperável com diversos outros softwares desde que ele adote esta função única que foi estabelecida, que é a porta USB. Então, aqui a gente vê mais ou menos essa dificuldade e que a gente não tem um órgão que fale em nome dessa oficialidade no Brasil, ou seja, se a Constituição vai fazer 30 anos o ano que vem, nós estamos há 30 anos descumprindo o que ela diz sobre geografia e cartografia oficial, porque nós não estamos regulamentando essa atividade. Né? E nós não temos órgão oficial, em que pese nós temos a Comissão de Cartografia, que é um colegiado, e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que não tem personalidade jurídica. Bom, isso na prática o que significa? A gente tem uma realidade que é completamente antagônica, como se nós estivéssemos fazendo um mapa como nós fazíamos na primeira metade do século XX, em contraponto o mercado fazendo tecnologia no estado da arte do mundo. Quando a gente pega isso e vê as iniciativas do governo, né, a gente nota que cada órgão tem tentado resolver o seu problema de mapeamento de uma forma bastante pontual. Então, a Agenda 21, né, que foi realizada aí no Rio de Janeiro em 1992 pela ONU, ela estabeleceu os objetivos do desenvolvimento do milênio. Em 99, nós tivemos a lei do georreferenciamento para tentar organizar a nossa área rural e a nossa área ambiental. Existem planos plurianuais territoriais, uma política nacional de desenvolvimento regional, né, uma agenda de desenvolvimento territorial, planos de dados abertos, lei de acesso à informação, ou seja, nós temos um rol de políticas públicas, o próprio cadastro ambiental rural, só que nada disso se conversa muito entre si, né, e a gente não tem conseguido organizar o setor por conta dessa disfunção, essa disruptura que nós temos de políticas públicas geotecnológicas no país. Então, o que a gente traz como hipótese? Se a geomática ela constitui uma infraestrutura pública, como que deve ser essa governança que também é pública? Porque hoje em dia o que acontece? Um órgão ele precisa de um mapa, ele faz uma licitação, adquire um mapa privado e sai utilizando esse mapa privado para uma necessidade pública. Ele acabou aquela necessidade pública, ele pega esse mapa e guarda na gaveta. Né? Então, se é o Estado que fez isso, ele não compartilha com os municípios, ou se o município fez isso, ele não compartilha com o Estado, que não compartilha com a União. E muitas vezes o mesmo cidadão tem que arcar com seus tributos para comprar o mesmo mapa 2, 3, 4 vezes, porque muitas vezes os órgãos públicos são ineficientes, ou seja, o município não sabe que o Estado já tem esse mapa, e se ele sabe, ele não sabe como fazer para solicitá-lo. Então, não existe uma gestão pública em cima desse sistema. Né? E quando a gente olha isso, se a gente quer falar que existe uma infraestrutura de dados espaciais no Brasil, a gente tem que dar tratamento de infraestrutura para esse setor. Né? E não apenas dizer que ele é infraestrutura apenas no nome. Então, quando a gente fala sobre uma infraestrutura geográfica e coloca numa linha, essa linha laranja, quais são os órgãos necessários para que ele se construa enquanto política pública, nós vemos claramente que precisamos de 3 instâncias, uma política nacional, um Conselho Nacional e um órgão que o regule e fiscalize. Hoje, no Brasil, nós só temos um Conselho Nacional, que não segue uma política nacional porque ela não existe,
e não temos ninguém para executar essa política nacional. Por quê? Porque não existe um órgão que regule, que fiscalize essa atividade no Brasil. Então, a nossa lacuna na governança setorial hoje no país, que faz com que a nossa cartografia pública seja tão defasada em relação àquela privada, é exatamente a existência dessas duas lacunas. E hoje nós temos órgãos de produção da infraestrutura no Brasil, a Fundação IBGE, o Serviço Geográfico do Exército, empresas públicas e privadas, um conjunto de profissões envolvidas, uma representatividade associativa das empresas extremamente frágil e uma alta representatividade nas redes sociais. As redes sociais no setor funcionam muito bem. Quando a gente compara a infraestrutura GEO com outros setores da infraestrutura nacional, a gente vê que ela é a única infraestrutura do país que não tem uma política nacional e que não tem um órgão que a regule e que a fiscalize. Então, por exemplo, o setor de energia ele tem uma política energética nacional, tem um conselho, que é o Conselho Nacional de Política Energética, e tem a Agência Nacional de Energia Elétrica que regula e fiscaliza essa atividade. Todos os outros setores são assim, talvez com a exceção do setor espacial, que não tem um Conselho Nacional, mas tem uma política e tem a Agência Espacial Brasileira. O único que não tem política nacional e um órgão regulatório e deseja ser chamado de infraestrutura de dados espaciais é exatamente o setor de geomática no Brasil, que tem outras peculiaridades. Existem muitas profissões envolvidas, os outros segmentos da infraestrutura são melhor desenhados profissionalmente, você não tem essa sobreposição de competências profissionais que você encontra na realidade da geomática, e você tem muita representatividade privada. A iniciativa privada ela é muito tímida no Brasil nesse segmento GEO, porque o governo ele é tímido. Quem vai condicionar a iniciativa privada e demonstrar a necessidade da iniciativa privada se mobilizar e atuar de uma forma mais proativa vai ser o governo. Se o governo ele é omisso, a iniciativa privada também fica omissa, porque ela acaba se acomodando nessa realidade, que o governo vai, solta o edital, ela apresenta uma proposta no edital, ganha, vende o mapa e faz com que a economia circule dessa forma, ao invés de construir uma infraestrutura de uma forma racional, como diversos países falam, a política de um único mapa. Isso não existe no Brasil, essa política de um mapa só. One Map e várias políticas públicas. É isso que eles pregam lá fora. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje no país. Nós temos uma infraestrutura nacional de dados espaciais, que é o Sistema de Informação Geográfica do Brasil, onde a INDE, que foi criada pelo decreto 6666 em 2008, ela pretende promover o adequado ordenamento na geração, armazenamento, acesso e disseminação do uso dos dados geoespaciais. Ela pretende promover essa utilização seguindo por padrões e normas homologados pela Comissão Nacional de Cartografia, só que repare que a Comissão Nacional de Cartografia ela não é uma agência reguladora para criar padrões e normas homologadas, e normas para serem homologadas. Isso é uma atividade de uma agência e não de uma comissão. E ela busca ainda evitar a duplicidade das ações e o desperdício de recursos na obtenção desses dados geoespaciais. Então, conceitualmente, a INDE está correta em que pese ter uma governança por trás bastante frágil. Isso proporciona no país esse tipo de realidade, um grande sobrecadastramento. Hoje o Brasil nos cartórios, 600 mil quilômetros quadrados maior do que na realidade, ou seja, nos cartórios nós temos quase um estado de Minas Gerais a mais, ou uma península ibérica, do que na realidade. Só para efeito de comparação, o município de Ladário, lá no Mato Grosso do Sul, que fica numa região de fronteira, próximo a Corumbá, e por ser de fronteira deveria ter um cuidado maior com essas questões da gestão territorial, ele no cartório é 10 vezes maior do que o tamanho real. 10. Ou seja, nós temos uma sobreposição cadastral no Brasil enorme, que ela é completamente contrária a qualquer senso de organização do país por
meios de ordenamento territorial a ser realizado por mapeamento. Aqui está, né, uma chamada dessa notícia que a gente acabou de passar para vocês. E o que acontece com isso? O próprio Tribunal de Contas da União tem também utilizado desse tipo de situação, ou seja, existe uma tendência no país hoje de fazer fiscalização por meio geoespacial ao invés de ordenamento, ou seja, a gente está começando pelo fim, né, antes de fazer o trabalho inicial, que é a política pública do ordenamento. Por quê? Porque as políticas geoespaciais têm uma sinalização econômica que ela é muito interessante, ou seja, ele fornece à estrutura do Estado, aos agentes públicos, novas formas de fiscalização das atividades que eles deveriam estar fazendo em campo. Então, hoje o TCU, para fiscalizar, por exemplo, uma ferrovia, a Norte-Sul, ou qualquer outro trecho do Brasil, ele, antes de fazer o trabalho em campo, que custa dinheiro, custa recurso público, ele faz um trabalho de gabinete, ele obtém imagens por meio de licitação, faz a fiscalização e começa a fazer apontamentos. Olha, aqui está certo, ali não está correto. Essa informação que você está me dando aqui no edital que você contratou está certa porque eu estou vendo na imagem, ou esse montante que você contratou não corresponde a isso que eu estou vendo nas imagens. E aí a gente começa a entrar numa realidade de Big Brother, que ela é interessante no sentido de fazer o Estado ganhar alguma velocidade na máquina pública, mas ela deve ser refletida com muita calma, no sentido de talvez ferir alguns direitos dos cidadãos, principalmente o devido processo legal. Esse é um artigo que nós colocamos no Valor Econômico, mostrando as dificuldades do IPTU, né? Quando você apenas faz a sua cobrança por imagens de satélite, né? O que pode dar a sensação para os munícipes de que está tendo uma ilegalidade, né? A gente recebe aqui em Brasília muitos questionamentos de pessoas que passaram por esse tipo de cobrança e que falam, olha, as imagens foram feitas, eu coloquei um telhadinho aqui para o meu carro não ficar na chuva ou não ficar no sol, e apenas sem telha, apenas uma tela em cima, e estão me cobrando IPTU como se fosse uma área construída. Isso pode, isso não pode, para quem que eu reclamo? Então, aí você começa a entrar em questões jurídicas que são bastante complexas, porque se, por um lado, os municípios estão corretos em fazer isso, no sentido de aumentar a sua velocidade, aumentar a sua eficiência, né, coagir os níveis de grilagem de terra, de ocupação desordenada das propriedades urbanas, que é enorme no Brasil e é abusiva, e isso precisa ser coibido. Por outro lado, a gente não pode ferir o devido processo legal, simplesmente fazer análise de gabinete por imagens de satélite, fazer o lançamento do IPTU e mandar para os proprietários pagarem, sem pelo menos notificá-lo antes, ouvi-lo antes, dizer para ele quais são os direitos, como é que ele recorre, como é que ele deixa de recorrer. Então, são coisas que precisam ser melhor refletidas, né? Porque existe uma sinalização financeira, ela é boa, ela arrecada, mas, por outro lado, se a gente pensar nessa mesma ferramenta para fazer ordenamento territorial no Brasil, ela assim, praticamente inexiste, né? Se vocês indexarem a expressão ordenamento territorial no Google e ficarem recebendo o push diário que o Google manda, é mais provável que vocês recebam as questões de ordenamento territorial que ocorrem nesse momento em Portugal, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, do que no Brasil. Porque essa é uma expressão que, infelizmente, a gente esqueceu em algum momento da nossa história e que a gente não tem refletido sobre o nosso pacto territorial, sobre o nosso ordenamento territorial. E isso é uma coisa que, inevitavelmente, a gente vai ter que revisitar o quanto antes. Porque se a gente tinha uma gestão territorial na década de 30, na década de 40, que era a vanguarda do mundo, que a gente conseguia ordenar o nosso território a ponto de transferir uma capital para o interior do país, né, na década de 60, sendo a primeira capital transferida dessa forma na história da humanidade,
ou seja, se a gente tinha uma governança que era o estado da arte do mundo na década de 50, na década de 60, hoje os nossos níveis de governança territorial estão em padrões subsaarianos, né? Até o Marrocos acabou de anunciar o lançamento de satélite próprio essa semana, e o Brasil ainda tem dificuldades com a nossa extensão territorial para alcançar padrões mínimos que a África, o norte da África, a região do Maghreb, já está conseguindo. E aí a gente sempre traz alguns exemplos globais, né, de realidades que estão se impondo no mundo, né? Então, por exemplo, a Europa, e aqui eu não trago, por exemplo, o exemplo holandês, que enfim, é o estado da arte do mundo. A Holanda, ela tem a questão do ordenamento territorial na veia, até por uma questão de sobrevivência, né? Você não vive abaixo do nível do mar sem ordenamento territorial. Você precisa ter um controle mínimo do seu território para criar condições objetivas de conseguir viver abaixo do nível do mar, como vivem os holandeses. Então, não vou nem usar esse exemplo deles, que tem um território que é metade do estado, um pouco menor do estado do Rio de Janeiro, que emprega 15 mil pessoas e fatura por ano em torno de 1,5 bi de euros, 1 bilhão e 500 milhões de euros por ano. Vamos usar o exemplo português, que é talvez mais próximo e mais módico. Então, Portugal fez o seguinte, é como se eles tivessem pego o IBGE deles, fechado, né, eles fecharam o IBGE deles, criaram uma agência reguladora em cima, que é a Direção Geral do Território, a DGT, e deram para ela a competência de promover o ordenamento do território urbanístico de Portugal, regulando o exercício das atividades de geodésia, cartografia e de cadastro. Se nós tivéssemos uma lei no Brasil com essa redação e um órgão no Brasil com essa redação, metade dos nossos problemas estaria resolvido, porque a outra metade ela iria se resolver fazendo esse órgão funcionar, que é exatamente quem diria o que é a nossa cartografia e a nossa geografia oficial. Ele que daria grande referência para o Brasil. Esse é um órgão recente em Portugal, tem de 4 a 5 anos, ainda tem muitos desafios pela frente, mas está funcionando. E Portugal está readquirindo uma característica de vanguarda no contexto europeu por estar à frente de muitos países, como, por exemplo, a Áustria, a França, a Bélgica, que ainda não deram esse passo. E é um passo interessante porque a gente não precisa também se comparar aos países europeus, a gente pode se comparar, por exemplo, com o Uruguai, que criou uma instância parecida, que responde diretamente à presidência da República e está, de certa forma, organizando o seu território. O próprio IGAC, na Colômbia, né, que é o Instituto Agustín Codazzi, que está fazendo um ordenamento territorial. E quais são os resultados disso? Hoje a gente olha Medellín, olha Bogotá como modelos, como exemplos de mobilidade urbana, de cidades inteligentes a serem seguidos. Só que a gente se esquece que não existe cidade inteligente sem mapa inteligente por trás para viabilizá-la. Então, enfim, a gente não vai conseguir ter cidades inteligentes de fato se nós não enfrentarmos essa questão do mapeamento oficial no Brasil. Então, o que a gente precisa é desenvolver políticas públicas com base nessa infraestrutura geográfica. Se a própria ONU diz que ela vai ser no século XXI, que foi energia elétrica no século XX, como é que a gente vai ter um sistema de mapeamento público que seja interoperável, universal e que não crie discriminações na sociedade? Precisamos resgatar uma visão jurídica nas profissões geo, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que o patrono da geografia no Brasil era um bacharel em Direito. Milton Santos era advogado, era bacharel em Direito, perdão. Ou seja, como é que a gente pode trazer essas visões jurídicas para dentro desse contexto geo? E aí eu aproveito até para parabenizar o Rio de Janeiro e também a iniciativa aí da UERJ de trazer o Ministério Público que vai falar sobre a experiência de mapeamento público, né? Uma visão jurídica, prática, de como que isso tem acontecido, mesmo que seja um conjunto considerável, mas ainda menor do que seria se fosse o país como um todo,
é um esforço louvável que deve ser comemorado como uma movimentação imprescindível para que a gente traga as nossas políticas públicas GEO para o século XXI. Nós precisamos enfrentar essa questão de sobrecadastramento, a regularização fundiária, ambiental e urbanística, né, evitando esses beliches capturados, organizando o nosso território nacional. A questão da publicidade versus privacidade, né? Tem um drone sobrevoando aqui a minha residência, eu quero que a minha residência seja preservada. O que eu tenho que fazer? Para quem que eu reclamo? Como é que eu conduzo? Então, são questões que não estão claras no Brasil. Como é que a gente engaja a indústria na construção dessa infraestrutura, mostrando que isso é um mercado que pode ser interessante para ela, e não o ônus que vai trazer regulação e burocracia? Como é que a gente cobra da academia grades acadêmicas mais aderentes à realidade jurídica brasileira? E como é que a gente repensa a qualificação profissional e formas associativas? Né? Hoje nós temos profissões que, como a geografia, por exemplo, que em muitas faculdades você se forma na faculdade de letras e depois você vai tirar o CREA. Uma realidade ela não forma para outra. Como é que a gente organiza isso profissionalmente? Então, acho que são esses os temas grandes que eu queria trazer. Eu fico aí à disposição para as perguntas que julgarem oportunas e reforço o agradecimento pela oportunidade. Obrigado, Ojeda. Abrir, então, a possibilidade de perguntas, se há alguém que queira encaminhar alguma pergunta ao Ojeda, e, ao mesmo tempo, será verificado se dos participantes pela internet, se alguém há alguma... A abordagem certamente é muito diferente, muito nova, e o Ojeda tem um perfil profissional muito particular, né? Quer dizer, formado em Direito e em Geografia, e está levando, né, abrindo essa discussão, essa forma, né, de abordar essa questão da informação, da geoinformação, e principalmente da necessidade de se estabelecer uma política pública geográfica. Quem tiver interesse, ele não me pediu, mas eu vou fazer aqui um jabá. Ele publicou recentemente um livro chamado Direito Administrativo Geográfico, Fundamentos na Geografia e na Cartografia Oficial do Brasil, que é uma leitura muito interessante, porque tem um apanhado histórico de como essa realidade caminhou no Brasil, e que é um elemento fundamental para que a gente possa aprofundar essa discussão. Ojeda, eu teria uma questão. Você, ao longo desse tempo que você vem defendendo a necessidade de uma estruturação, né, de uma base política e uma instrumentalização para a normatização dessas informações e atividades, você sempre advoga a necessidade de, talvez, como nos outros setores de infraestrutura, da criação de uma agência, não é? No seu entender, nós poderíamos caminhar gradativamente, nos utilizando de outras estruturas mais simples de serem instaladas aqui no país, ou o momento é oportuno para que a gente aprofunde a discussão e parta realmente para a tentativa de termos uma estrutura com esse porte no que diz respeito à geoinformação? Eu agradeço a pergunta, Rui, e agradeço também o jabá. O livro está à disposição de quem tiver interesse, ou quem quiser maiores informações, pode me mandar um e-mail, entrar no site, lá tem várias dicas. A questão da agência é uma questão sensível, no sentido de que o nosso momento político ele é ruim. Né? Ele é ruim para qualquer coisa que a gente fale esteja voltada para planejamento. Nós temos um governo em que muitos questionam a legitimidade,
nós temos uma sociedade que nivelou as suas discussões políticas por baixo e, ao mesmo tempo, vive num clima de fla-flu. Né? Um momento como esse, ele não edifica realidades em que a gente tenha como proposta algo de longo prazo, de planejamento, de organização. Isso é um fato. Né? Ao mesmo tempo, o que a gente precisa é entender o que aconteceu com o Brasil, porque o Brasil é um dos raríssimos casos no mundo, quando a gente estuda as outras legislações, em que se regrediu demais, né? Não foi pouco, foi demais, nessa questão da autonomia para regular o território. Então, quando Getúlio Vargas cria, em 1938, o IBGE era uma autarquia. O que isso significa? Uma autarquia, ela tem carreira de Estado, né? Ela pode tomar decisões em nome do Estado. Então, ela poderia dizer, olha, nós vamos fundar uma cidade ou nós vamos desmembrar um Estado nesta região do país por causa disso, 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 disso. E assim foi feito com inúmeras oportunidades, inúmeros estudos por Teixeira de Freitas. Goiânia foi fundada em 1933, Brasília em 60, tudo dentro daquele conceito de marcha para o oeste, vamos deixar de ser um país de cabotagem, sair do litoral, vamos ocupar o interior, vamos organizar a ocupação territorial na Amazônia, vamos organizar o nosso relacionamento com os índios, com os quilombolas. Então existia uma inteligência, vamos preservar o meio ambiente, né? Precisamos tornar sustentável a exploração do território. Isso é uma discussão muito nobre, uma discussão de fôlego, né? Onde você não faz apenas com o direito, apenas com as profissões GEL, isso é um esforço nacional, isso é um pacto nacional. Quando vem o regime militar de 64, os regimes militares eles costumam ser um pouco avessos à autonomia de órgãos. E o que aconteceu? Numa mesma lei, Castelo Branco, nos últimos 15 dias do seu governo, ele criou o IPEA e extinguiu o IBGE autarquia. Ele fechou o IBGE, isso no artigo 1º. Aí ele vai lá num dos últimos artigos e cria a Fundação IBGE. Ou seja, ele manteve o nome IBGE, mas é como se fosse outra coisa. Aquele IBGE que foi criado por Getúlio, autárquico, uma agência reguladora, porque todos os órgãos que Getúlio criou com essa característica hoje são agências, né? Quando o Getúlio criou o DNPM, acabou de virar agência. Quando o Getúlio criou o DINAI, que era o Departamento de Águas e Energia, virou ANEEL. Ou seja, todo mundo que nasceu na mesma leva do IBGE virou agência. E o IBGE morreu em 67. Né? Só que até hoje lá na Avenida Brasil está o busto do Teixeira de Freitas, como se o IBGE de hoje fosse o mesmo que ele criou. Tinha que trocar pelo de Castelo Branco. Né? Porque o IBGE de hoje é o de Castelo Branco. Que, diga-se de passagem, ajudou muito a estatística do Brasil. Né? Deu um salto qualitativo na estatística. Deu um salto qualitativo na cartografia, até a gente romper o tratado com os norte-americanos em função do problema da aquisição da tecnologia nuclear, que depois a gente fez o contrato, né, o tratado com então a Alemanha Ocidental. Só que para a geografia de estado do país foi uma catástrofe. Né? Ela simplesmente morreu. Por quê? Porque o IBGE deixou de tomar decisões, ele deixou de ser o órgão oficial. Até hoje, nos contenciosos que existem no Supremo Tribunal Federal, quando eles precisam tomar decisões com base em mapas, eles usam os mapas do Exército, porque eles dizem o único mapa oficial que o Brasil tem no país é o do Exército. O IBGE não produz mapa oficial, produz mapa de notório conhecimento, mas não é oficial. E essa sutileza jurídica tem um impacto enorme. Por quê? Porque a gente não consegue criar essa política de um único mapa, como diversos países do mundo estão fazendo. E países, não pense que eu estou falando de Europa ou de Sudeste Asiático, eu estou falando de Sri Lanka, eu estou falando de países simples, mas que são organizados, né? Valorizam essa questão territorial. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é indigesto se discutir uma questão de agência, mais uma estrutura, burocracia, ninguém quer, né? Mas então por que não se volta ao IBGE antigo? Volta o IBGE a ser o que era, né? Transforma o IBGE em uma profissão em carreira de Estado e os responsabilizem por essa nova competência que eles vão ter.
Vamos tentar funcionar desse jeito. A mensagem que a gente passa é o seguinte: como está, não dá para continuar. Por quê? Porque nós estamos há 50 anos com essa legislação de Castelo Branco e não saímos do lugar. Estamos entrando na terceira geração de brasileiros que não conhecem uma regulação territorial. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser enfrentado. Sob pena da gente não ter cidades inteligentes, não termos redes inteligentes, continuarmos no século XX. Obrigado, Geda. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta do público que está assistindo pela internet. O Alexandre vai encaminhar. Alô? Oi? Estão ouvindo? A Helena Maria Rezende pergunta: quem deve provocar e coordenar esta política pública? E qual o melhor meio desta política ter uma plataforma colaborativa e de controle social? Muito obrigado por essa pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão. Né? Sempre que a gente leva essa mensagem, a gente encontra muito desconhecimento da sociedade e, por que não dizer, falta de interesse. A questão no Brasil é o seguinte: não organizar o território dá mais dinheiro do que organizar o território. Né? Os níveis de grilagem que nós temos no Brasil, de sobreposição de títulos, de ocupação territorial urbana, ou seja, isso, num país desorganizado como nós estamos, tem uma sinalização econômica maior do que as pressões dos setores que precisam organizar. Enquanto a gente não reverter essa lógica, dificilmente a gente vai conseguir mobilizar camadas da sociedade para exercer uma pressão definitiva no Congresso Nacional para conseguir organizar isso. Né? Então, também de forma objetiva, se essa consciência tem alguma chance de nascer em algum segmento organizado no Brasil, talvez ela surja no meio registral, cartorial, né, no IRIP. Talvez ela ocorra no próprio Ministério Público, que vai estar falando na UERJ agora à tarde, nos órgãos que precisam valorizar a noção de justiça em detrimento das questões econômicas imediatas. Né? Mas essa é a pergunta de 1 milhão. Bom, Geda, eu sei que você está apertado no teu tempo aí. Tem mais uma pergunta aqui do público presencial e a gente encerra nessa pergunta a tua participação. Boa tarde, eu sou Breno, eu sou estudante de graduação da Federal Rural do Rio de Janeiro, e na tua fala me saltou uma coisa aos ouvidos, que é o seguinte: a gente sabe que a leitura geográfica, cartográfica, ela é importante para fiscalização, controle e gestão do território, né, como um todo, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. Só que politicamente, na minha visão, o espaço do geógrafo no poder público ele é muito defasado. E eu queria saber se melhoraria o quadro do sucesso dessa fiscalização e gestão pelas geotecnologias se o geógrafo tivesse um pouco mais de espaço e não perdesse espaço para algumas outras áreas, como gestores ambientais e tudo mais. A análise geográfica do geógrafo ela seria um pouco mais contundente para poder melhorar esse sistema de fiscalização e gestão. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Eu vou te dar uma resposta de geógrafo. Geógrafo que não é geógrafo, né? A profissão geográfica ela é muito mal resolvida no Brasil. Por quê? Porque hoje, para você ser geógrafo e não bacharel, licenciado, mestre ou doutor, você tem que ter CREA. Só que quem tem CREA é engenheiro. Ou seja, na prática, a geografia, que achou que se emancipou da engenharia no início do século XX, não se emancipou. Né? Até hoje, se você for ver na prática, a formação do geógrafo é do engenheiro geógrafo. Né? Como o Teodoro Sampaio se formou em 1880 e alguma coisa. Né? Na Politécnica de São Paulo, como engenheiro geógrafo. Até hoje, né? Quando você diz que a geografia está ligada ao sistema CREA,
Na prática, você está dizendo que o geógrafo ele é um engenheiro geógrafo. E aí, o que acontece? Outras profissões acabam estudando geografia e que dão contribuições valiosíssimas para a geografia, como exemplo, José de Castro, quando escreve a Geografia da Fome, né, baseado nos ensinamentos de John Snow, ele como médico, né, com uma obra ampla sobre gel, não é estudado pelos geógrafos. Né? Ele sequer é refletido. Né? Hoje, na academia, a geografia ela tem uma preocupação com a escola de Frankfurt, com as pós-modernidades, muito acentuada. E será que essa realidade forma para uma realidade em que você vai ter um CREA e vai atuar como um engenheiro geógrafo? Né? O patrono da geografia do Brasil era bacharel em Direito, né? Milton Santos, que muitos geógrafos olham, ele é bom, mas não era geógrafo. Ele mesmo dizia, meio triste, não, eu não sou um geógrafo oficial, eles são oficiais, mas eu não sou. E quando faleceu, sai uma lei dizendo que ele é o patrono da geografia no Brasil. Olha que bagunça. Né? Vamos fazer geografia crítica, quando, na verdade, quem começou a criticar a geografia foram os advogados e os médicos no final do século XIX, que diziam que a geografia tinha que ser muito maior do que uma engenharia geográfica. Né? E essa história não é contada. Ou seja, eu acho que os geógrafos têm que fazer uma lição de casa, uma autocrítica muito profunda, porque eles entraram numa questão de a geografia está em crise, o nosso mercado está sendo pilhado por outras profissões. Aristóteles já dizia que a natureza tem horror ao vácuo. Né? E enquanto os geógrafos não se organizarem e decidirem ter uma linha reta do que é a profissão, olha, não, a geografia vai voltar a ser engenharia geográfica. Ótimo, né? Pelo menos tem um foco, vai ter competência e vai sair fortalecida. Né? A questão é que a gente não tem essa clareza profissional e acaba tendo esses níveis de sombramento que atrapalham não só a geografia, mas a construção do nosso ordenamento territorial, como foi pensado por geógrafos na primeira metade do século XX, quando nós éramos vanguarda. Bom, damos então por encerrada a primeira participação, agradecer imensamente a participação do Geda, né, esperando que a gente possa, né, com maior frequência, desdobrar essa temática que é fundamental, é extremamente interessante pelo novo olhar que ele traz e que a gente possa, aos poucos, ir construindo essa consciência e chegar aos resultados efetivos, que é de realmente termos uma política pública geográfica. Muito obrigado, Geda, e até um próximo evento. Eu que agradeço, professor Sapienza, professor Rui, a todos. Muito obrigado.